Reportagem de capa do jornal Estado de São Paulo, Estadão, de hoje. Caiado e Renan despontam, Flávio perde força e Lula resiste. Vamos comentar os trechos. Eu só gostaria de perguntar aos universitários aí se tem algum problema a gente transmitir alguns cortes do debate da Band, porque o YouTube, desde o início do ano, mudou a política em relação a direitos autorais. Eles dão strike de 15 dias, de 7 dias, para os canais que ferem essa legislação do canal, da rede YouTube. Então gostaria de saber aí dos especialistas, viu, Luiz Melodia? Dá uma procurada aí, se a gente pode colocar os trechos, até pela IA mesmo, pergunta aí pro ChatGPT, responde, para a gente não tomar nenhuma dor de cabeça. O ex-governador de Goiás foi... Procura saber aí, por favor. O ex-governador de Goiás, segundo o site Jornal Estado, foi o candidato com melhor desempenho no debate presidencial ontem, promovido pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Estadão na avaliação de um grupo de 12 eleitores. A dinâmica também mostrou uma diferença entre os eleitores dos dois líderes nas pesquisas. O grupo assistia ao evento em uma sala espelho que permitiu aos participantes acompanhar o encontro de um lado, enquanto a reportagem observava as suas reações do outro sem ser vista. Ao longo do debate, os eleitores comentaram o desempenho dos três presidenciáveis que compareceram aos estúdios da Band e avaliaram suas falas por meio de 3 cartões: verde para aprovação, amarelo para neutralidade e vermelho para reprovação. Como já mostrou o Estadão, a pesquisa qualitativa tem caráter analítico, sem rigor estatístico, e não se iguala a uma pesquisa de intenção de voto. Os 12 eleitores selecionados são moradores de São Paulo e pertencem às classes B, C, C e D. A composição do grupo seguiu a proporção das últimas pesquisas quantitativas, com 3 eleitores que declararam voto em Lula na pergunta estimulada, 3 em Flávio, 1 em Renan, 1 em Caiado, 1 em Zema, além de 3 indecisos. Lula, Flávio e Zema não compareceram ao debate, que contou com as presenças de Caiado, Renan e Augusto Cury. A ausência do Lula no debate não foi problematizada por seus apoiadores. Ao contrário, os 3 reproduziram a justificativa dada pelo próprio presidente, que se tivesse comparecido, teria sido alvo preferencial dos adversários. Já entre os 3 eleitores que declaravam voto em Flávio, a ausência do senador provocou frustração. Ao final da dinâmica, 2 apoiadores deixaram de declarar voto em Flávio e passaram a apoiar Caiado, enquanto o terceiro eleitor terminou dividido entre Flávio e Renan. O ex-governador de Goiás também conquistou o voto da única participante que havia declarado apoio a Romeu Zema, além de um indeciso. Abre aspas, o que percebemos é que os eleitores de Lula pouco mudaram, mas os de Flávio abandonaram seu candidato e optaram por Renan e Caiado como alternativas. Entre os indecisos, os jovens, Renan tende a subir, enquanto as mulheres tendem a votar em Caiado. Já os eleitores de Lula parecem mais difíceis de se movimentar. Fecha aspas, diz o Renato Dorgan, CEO do Travessia, que fez essa dinâmica ao vivo aí com o pessoal acompanhando o debate. Para o Dorgan, Caiado conseguiu também romper a resistência dos eleitores de Lula. Abre aspas, Caiado agradou esses mesmos eleitores por ter experiência e propostas claras, enquanto Renan foi rejeitado por sua agressividade, disse o Dorgan aqui, o CEO. Jacuri parece bem intencionado para o grupo, mas não tem musculatura de presidente para colocar em prática questões complexas. Fecha aspas. Tá aqui a reportagem do Estadão, daqui a pouco a gente comenta. Deixa eu ler para você, reportagem do Jornal Globo de hoje, 8 horas e 12 minutos, os bastidores. Só deixar claro que eu discordo totalmente da análise desse CEO aí, desse grupo Travessias, né? Esse grupo que fez análise aí, simultânea do debate com esse... análise de opinião com as pessoas representando a sociedade, né? Reportagem do Globo, se na frente das câmeras o primeiro debate presidencial foi marcado por púlpitos vazios, longe dos holofotes, o encontro teve protesto de militantes, ameaça de desistência, live na entrada e fraldas com os nomes dos candidatos ausentes. Eu queria esse trecho aí, Luiz Melodia. Bota aí, na verdade, a coletiva. Aí você pode colocar do Renan Santos, levando as fraldas com os nomes ali, Lula e Flávio. Na plateia, o presidente nacional do PSD, Kassab, foi flagrado diversas vezes cochilando, principalmente enquanto o candidato dele falava, né? Que bizarro, o cara vai pro debate, vai passar vergonha. O confronto foi realizado na noite de domingo nos estúdios do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Esvaziado, o debate foi realizado apenas por Renan Santos, Caiado e o Cury. Deixa eu ver, isso aqui já falamos, deixa eu ver se tem alguma informação do bastidor do jornal, o Estado, agora já é Globo.
Augusto Cury chegou a fazer uma live na porta da emissora afirmando que desistiria do teatro, mas voltou atrás, segundo ele, teatro. Os outros convidados, o presidente candidato à reeleição Lula e o senador Flávio, já haviam sinalizado durante a semana que não participariam. O postulante Romeu Zema cancelou sua presença horas antes do confronto. Tem um trecho aí, por favor, do Renan Santos com as fraldas aí. Solta o povo. Isso aqui é a fralda do Flávio, deveria ter vindo de fralda, não veio. Quero saber cadê a fralda do Lula também, não veio a do Lula? Tá aqui, ó, fralda do Lula. Os dois deveriam comparecer aqui. Dois canalhas que ficam botando seus seguidores pra brigar em rede social, mas na hora de vir aqui apresentar proposta não tem coragem. Eu vou falar do que quiser, pode me perguntar de qualquer assunto. Eu apresentei um livro de propostas de 460 páginas e eu vou aqui debater. E no mais alto nível, parabenizo o Cury e o Caiado que estão vindo. Não entendi porque que o Zema não veio, tá? Que é frouxo. Estranho pra caramba. Já acertou com o Flávio, já. Gigantesco. Fica todo mundo ao longo do ano falando de política, debatendo, aparece o debate presidencial e os caras fogem. Parabéns pra Band que manteve o debate. Candidato. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o caso Zema. Eu já até escrevi na minha rede social, vou deixar, daqui a pouco não vamos atropelar a pauta. São 8 horas e 14 minutos, tem trecho então? Queria trechos aí do Renan Santos ontem no debate. Minha análise é que o Renan acertou demais nesse debate. Esse é o debate da geração de atenção. As atenções do povo brasileiro precisam estar no Renan Santos. Renan Santos é desconhecido para grande parte do eleitorado brasileiro. Esse foi o debate para chamar a atenção. E ele conseguiu isso. Os cortes produzidos pelo Renan Santos estão distribuídos em todas as redes sociais, bombando com ao colocar Flávio e Lula como corruptos na mesma panela do Master. O Renan Santos acertou na mosca. Algumas pessoas até do MBL dizendo que ele foi muito agressivo. É o momento de aparecer, é o momento de gerar os cortes, é o momento em que as pessoas precisam saber quem é o Renan Santos, gerar atenção. Quem fez um movimento parecido foi o Pablo Marçal em 2024. Deixa claro que, do ponto de vista do marketing, de chamar a atenção, o Marçal era desconhecido por grande parte do eleitorado brasileiro. Ele era candidato a prefeito de São Paulo, mas ele ficou conhecido nacionalmente pela agressividade. Ele chamou a atenção. Depois de chamar a atenção... O Luiz Melodia mandaram no meu zap aqui que o áudio do vídeo tá baixo. O áudio do vídeo aí do Renan Santos. Dá uma aumentada aí depois. Tem o trecho dele se despedindo, Luiz. O trecho dele fazendo as... Enquanto isso, Vanessa Moreira, bom dia. Você assistiu o debate? Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos, queridos ouvintes. Assisti boa parte do debate. Realmente foi muito bom para o Renan. Infelizmente, a gente teve pouca audiência, talvez, né? Porque, de fato... Não acho, não. Qual foi a pouco? Por que pouca audiência? Não, porque eu acho que se tivesse Flávio... É claro, seria muito maior, mas mesmo assim estavam achando que seria um debate miado. Teve audiência. E teve, sim, procura audiência. Inclusive, a Record tá aí dizendo que a entrevista do Lula deu mais audiência, mas eles não tiveram coragem de transmitir essa entrevista no YouTube pra gente fazer uma comparação em tempo real. Né? Então, a gente não tem nem a dimensão real dessa informação. E, Timóteo, tá claro, né, que o eleitor que ainda persiste em votar em candidatos que não vão ao debate é o sintoma de uma sociedade completamente adoecida. Porque se você está em um momento de escolher e o seu candidato, ainda que ele esteja na liderança de uma pesquisa, mas com vários problemas envolvendo corrupção, envolvendo um monte de coisa que deve ser esclarecida, ele se abstém da sua presença, de dialogar com a sociedade, de mostrar a sua capacidade de defesa dessas acusações que eles alegam serem falsas. Se eles não têm a capacidade de ir, isso deveria acender um alerta absurdo em ambos os campos políticos, tanto o campo petista como o campo bolsonarista, né? E também os pissolistas de calcinha laranja que gostam do Zema, que é a galerinha aí do Partido Novo, né? Os Prudência e Sofisticação. Todos eles, todo esse eleitorado, que seja ele de qual classe social for, mas que persiste em votar em candidatos assim, são realmente pessoas que compõem uma sociedade que está absolutamente adoecida. Eu não consigo entender em uma tal democracia que tantos defendem o regime democrático, e já que estamos nele, já que é uma democracia, o povo não ter o direito de assistir quem vai governar debatendo, mostrando sua capacidade oratória, sua capacidade de retórica,
sua capacidade de argumentação, né, diante da sociedade e das propostas que possuem. Eu não aceito isso como eleitora e acho que é um sintoma péssimo. O debate foi num excelente nível, talvez até mesmo porque o Pablo Marçal saiu fora do debate. Eu fiz uma análise da performance do Renan, Timóteo, muito baseada nisso. A gente não sabe como vai ficar os próximos passos, né? A equipe do Flávio parece que retirou as credenciais e tal, e ficou aquele suspense. Será que eles vão dar para o Renan ou para o Flávio fazer o Pablo Marçal fazer uma confusão? Acho que recuaram, tava essa. E eu acho que o Renan ele fez uma performance muito boa, né? Pensando talvez nisso também, né? Deixando todo o esquema favorável para ele ter muitos cortes, para ele conseguir essa ideia aí de tocar para frente o projeto político. É só eu que estou percebendo, olha o que eles... 2262 ali, tá vendo? Aonde isso? Em vez de ser 2026. Ali, olha. É verdade, tem um 2 ali. O que é esse 2? É verdade. Um erro, né? Você é da parte... Da publicidade, você já vê logo, né, Vanessa? Já tem que chamar a bati atenção dos o caras olho da ali, empresa eu falei, que fizeram a impressão que é desse. isso aí, gente? São 8 horas e 29 minutos. Também o nosso querido Lucas está aqui na bancada. Mas antes, solta o vídeo aí, pra gente... O vídeo que eu mandei aí, Luiz, do encerramento do Renan. Melhor participação, melhor fala, melhor trecho. Papéis e documentos, no papel. Ele foi muito assertivo, foi certeiro. Ele disse, o povo tá cansado de viver de migalhas. E a ausência dos dois e a liberdade dos candidatos de se locomoverem ali no estúdio, de andar para um lado para o outro, mostrou ele no meio dos dois, indicando. Sensacional. Sensacional. Goste ou não do Renan, seja sincero aí, vá, bolsonarista que está acompanhando o programa. Hoje você está chorando, já tomou 2 litros de detergente, porque você viu que o Renan foi bem e a internet só fala do Renan Santos. São 8 horas e 31 minutos, eu queria falar do Caiado. O Caiado no primeiro bloco foi muito ruim mesmo. No segundo ele melhorou muito. Água pro vinho, muito. Ele voltou da propaganda, do comercial completamente renovado. Falou bem, respirou, acho que ele tava mais acho que ele viu o Kassab cansado. dormindo. Acho que ele viu o Kassab foi dormir lá pro meio, pro final. Tem o Kassab dormindo aí, Luiz Melodia? Pega lá no Insta do Brado Jornal, a Carol colocou o Kassab dormindo no debate, mas o Caiado também foi bem. Aqui eu procuro justiça, eu não voto no Caiado. Se não tivesse o Renan, eu votaria no Caiado. Mas o Caiado não foi ruim nesse debate. Claro que eu continuo achando que o desempenho do Renan foi incrivelmente superior. Ele chamou a atenção para si, ele gerou os cortes, foi agressivo, falou os nomes corretamente, mas o Caiado também não foi mal. Do segundo bloco em diante, ele conseguiu fazer propostas, só ficou cansativo com aquele psicólogo lá, o autor de livros lá, o Augusto Cury, falando, meu amigo, você vai ser presidente, não é você. Não sei. Só tirando aquela parte... O Caiado foi bem, inclusive. O próprio Renan disse na entrevista, na coletiva, que foi um debate de alto nível. Acredito que sim. O Caiado falou sobre segurança pública. O Cury trouxe um dado que ele tirou não sei da onde, que, não sei, 30% dos trabalhadores no Brasil estão sofrendo de burnout. O que o trabalhador sabe o que é burnout? O trabalhador está atrás de emprego, está atrás de trabalhar mais. Né, ele disse que o burnout, e o Renan foi lá, muito rápido, o Renan foi e disse, não, olha, desculpa, Cury, eu discordo, o brasileiro está preocupado não é com burnout, é com trabalho, é se vai ter trabalho. A situação é completamente diferente, o sujeito que vive numa realidade completamente desconexa, numa realidade alternativa. Tem o trecho aí do Caiado, para quem nos acompanha pelo YouTube, Luiz Melodia está me dizendo que o povo que nos acompanha agora não deixou o joinha, deixe o seu like aí no YouTube. Por favor, não esqueça disso, joinha de graça, 0800. Agora, não deixe para depois, like. Você que não deixar o seu like hoje, as coisas que você tanto deseja nesta semana não acontecerão, só se você deixar o like. Lucas Bastos, bom dia, 8 horas e 34 minutos. Um ótimo dia, Timóteo, Vanessa, ouvinte da Brado. Eu gostaria de começar dando meus parabéns à Rede Bandeirantes. Eles fizeram um excelente trabalho, foram bastante responsáveis em fazer os convites, né, em dar palco para somente os candidatos, né, mesmo com aquela bizarrice que está lá no site do TSE, né, não chamaram aquele irresponsável para estar no debate e causar, né. Agora, sobre postura... Cara, não daria pro Renan ser outra coisa. Ele estaria mentindo pra vocês se ele fosse outra coisa, se ele se portasse de maneira diferente. É claro que o formato é diferente, né? Ele estando atrás de uma bancada, da maneira que ele falou durante os últimos, 8, 10 anos fazendo live, né? É claro que é um formato bastante diferente. Ele não estava 100% à vontade no início.
mas eu acho que rapidamente ele se consertou. E assim, sobre a questão da agressividade, eu acho que não dá para ser outra coisa também. Enquanto brasileiro, enquanto você que está revoltado, se você não for agressivo, né, com o cenário que a gente tem, com a quantidade de imposto que a gente paga e não recebe retorno nenhum, com a quantidade de oportunidade que a gente deixa para trás, com a força de trabalho que é desperdiçada, né, com a educação que não é dada aos seus filhos, né, e com a violência do jeito que está, com a criminalidade do jeito que está, a gente não vai combater essas pessoas com flores, a gente não vai resolver os problemas do Brasil com flores. Se a gente não for agressivo nesse momento, a gente não vai resolver problema nenhum. A gente fica pacífico, inerte, fazendo festa, né? A Bahia tem muito essa característica. Timóteo, eu acho que faz sentido também eu compartilhar o que a gente estava fazendo ontem à noite, né? A gente estava assistindo o debate, obviamente, só que no lugar que a gente escolheu para assistir, tinham bares em volta, as pessoas estavam festejando o jogo do Bahia e Vitória. Deu um cacete no Vitória. Exato. E não estavam nem aí para o debate, para a política, para o que pode mudar a realidade delas, né? Aí eu me vejo, aqui na Bahia especificamente, com pouquíssima esperança. Eu acho que se a gente for mudar alguma coisa, não vai ser começando por aqui. Aqui a gente tem um ambiente... Você já tinha alguma esperança? Não tenho. Eu sei, mas me deparar com aquilo naquele momento... Ou na Bahia? Não moro em nada. Eu moro na Bahia, claro que eu moro na Bahia, mas toda vez que acontece, toda vez que eu vejo acontecendo, me revolta, sabe? Ver as pessoas em festa, eu vejo um ambiente absolutamente hostil para quem quer produzir, para quem quer trabalhar e mudar a realidade que a gente tem, sabe? Então, aqui especificamente, eu não sou tão animado assim, né? Eu fico feliz que a gente tem outros estados que levam mais a sério as questões, porque aqui a gente está muito devagar, a gente está muito atrasado, né? Vai ser uma luta muito mais difícil do que nos outros estados, tanto levantar o nome de Renan quanto das demais lideranças que estão fora do alinhamento político, do centrão, da compra de voto, da corrupção, né? Então... É claro, vejo com muita esperança, vejo com muito otimismo o Renan Santos em debate e chamando atenção para a postura dos dois candidatos, né, para o Lula. A estratégia faz muito mais sentido, porque a esquerda está unificada numa única figura, né? E ele está numa posição confortável em primeiro colocado. Não acredito que vá mudar com várias pessoas à direita se apresentando como alternativa debatendo. Agora, para o Flávio Bolsonaro, ele assumiu uma postura perigosíssima, porque são as pessoas que disputam os votos dele, né? É muita gente indignada. Mas, Lucas, desculpa te interromper. À vontade. Se o Flávio fosse, seria pior. Eu sei. É ruim de não ter ido e Sim. pior se tivesse ido. Sim, mas você entende que não há esperança para a candidatura dele? É uma não candidatura. A gente estava conversando aqui no bastidor antes do programa, essa aqui, com medo, Sim. com receio. Eu falei, cara... Não, desculpa, conclui. Não, à vontade. Mas assim, eu acho que... né, beleza, pro Flávio, sendo quem ele é claro que faz sentido que ele fique em casa, faz sentido que ele seja um covarde, que ele não enfrente problema nenhum, e aí eu questiono as pessoas, se ele não tem condições de questionar adversários políticos menores, que tem capital político menor, como é que ele vai ser uma representação a nível nacional? Como é que ele vai se portar na frente do Putin, do Xi Jinping? Ele vai ser almoçado, né? Assim como o Bolsonaro foi, né? As pautas do Brasil vão sempre ficar em segundo colocado, a gente sempre vai ser um país entreguista, fraco diplomaticamente, um anão diplomático, como costumam dizer, muito menor do que Israel, Itália, França, Alemanha, países menores, com menos população, menos recursos, menos capacidade de crescimento, né? E que vão colocar o Brasil sempre em segundo colocado, vão manter o Brasil adestrado, né? Sob liderança de um Flávio Bolsonaro da vida. Então, a gente não há motivo, nem não faz sentido político, né, a apoiar o Flávio. Contra o Lula, ele não é alternativa, ele não consegue vencer, né? Ele é mais fraco que o pai, a gente não cansa de falar isso aqui, né? E na posição de liderança do Brasil, eu acho que o Brasil não iria para lugar nenhum. Certeza. 8 horas e 39 minutos. Tem mais trechos aí do Renan Santos, Luiz? O que tem de trecho eu gostaria de colocar aqui pra gente comentar. Vanessa Moreira, você não comentou especificamente do encerramento. Você viu o vídeo de encerramento, esse trecho aí? Foi o melhor. Acredito que foi a melhor participação do Renan no debate. Entre várias excelentes, essa foi a melhor, que ele conseguiu falar com clareza e segurança ao povo brasileiro, citou as migalhas. O que você achou? Eu achei sensacional, Timóteo. Inclusive, ele trouxe um elencar da história recente que é exatamente isso que a gente vive aqui, né? Que a gente viveu durante esse período. Existiu toda aquela situação ali da Dilma, unimos o Brasil em prol... E, assim, o que eu mais fico indignada, até cheguei a fazer uma postagem no meu ex nesse final de semana,
É que é o seguinte, o brasileiro hoje, o Brasil hoje, eu sempre critiquei tanto, e quem me acompanha há algum tempo aqui na Brado sabe o quanto eu critico esse tesão que o brasileiro tem pela corrupção, né? Assim, parece que é movido por isso. Se o cara é corrupto, pronto, vai lá e detona o cara. Uma suspeita de corrupção. Quando fala assim, fulano declarou no imposto de renda R$1 milhão, ladrão! O brasileiro, assim, saiu na manchete uma coisa dessa, o brasileiro já vai, se é dinheiro, se envolve dinheiro, mexe com a paixão do brasileiro. Mas, olha que situação que a gente está. A gente tem 2 presidenciáveis envolvidíssimos em esquemas dantescos de corrupção, ou melhor, suspeitos, né, envolvidíssimos em investigação, deixando isso aqui claro, e o brasileiro até isso perdeu. O escrúpulo. Eu nunca vi o brasileiro ir para cima. Olha, quando o Lula venceu lá atrás, o Lula venceu porque ele aglutinava a ideia de tirar um grupo que dominava o Brasil politicamente e que tinha e que podia estar velando corrupções que eram, digamos assim, evidências, existiam evidências, né? Então, trocou-se o poder, deu a chance a um metalúrgico trabalhador ser presidente para tirar a corrupção. Foi com essa ideia que o brasileiro votou no Lula naquela época. Depois, quando já tinha no segundo mandato do Lula, aquela ideia de que ele já estava envolvidíssimo no mensalão, o brasileiro deu a chance porque achou que o Lula era um inocente, não sabia de nada, e os que estavam com ele, e aí deu a chance do segundo mandato para o Lula. Mas o brasileiro nunca gostou de corrupto. Nunca gostou. E agora a gente vê metade do Brasil... O meu é mais corrupto, o seu é mais corrupto. Não é metade não, Vanessa. Não, uma boa parte, né? 20% do eleitorado brasileiro é triste hoje. Excelente comentário que você fez, pegando o passado da cabeça da cultura e o que nós temos hoje. São 8h42. Tem mais trechos aí, Luiz Melodia? Solta mais um trecho aí, pô. Você tá querendo colocar o Caiado? Você é eleitor do Caiado ou do Augusto Cury? Ou do Lula? Você não coloca os trechos do Renan, pô? Bota mais um trecho aí, tem no ponto ou não? Helena Egli, tudo certo contigo, minha querida? Bom dia. Bom dia, Timóteo, Vanessa, Lucas e a todos que estão nos ouvindo. Hoje eu tô aqui, graças a Deus, folguei, mas já tava com saudade. Renovada? Renovada. Graças a Deus. Tem mensagem do povo aí no 7131800434? Temos sim. Então daqui a pouco a gente solta o povo, vamos acompanhar o vídeo aí. Solta o áudio aí, o Renan Santos tirando foto aí com o nome ladrão. Solta aí o áudio. Pega mais trechos do debate, Luiz. Qualquer lugar. O Lula tinha que vir aqui defender o legado dele. Eu tô aqui chamando ele de ladrão. Cadê você defender? Apareça no próximo, Lula. Você vai chamar de ladrão também. Ou será que você vai chamar seus advogados quando você sai? Não sei se as pessoas conseguiram ouvir, mas ele chamou, vem, tem coragem de me enfrentar. Eu tô te chamando de ladrão, vem? Ou você vai procurar os seus advogados? Você não vai vir aqui provar que você não é ladrão? Você vai... O Renan Santos mostrando aí, sensacional esse negócio, está gerando uma repercussão arretada. E o Renan está sendo buscado na internet. As pessoas, surtiu o efeito que ele fez no debate, as pessoas estão procurando saber mais quem é o Renan Santos, que grande parte do eleitorado não sabe, não sabia até ontem. E já fizemos essa análise quantas vezes aqui, desde o início do ano, depois da primeira participação do Renan Santos no debate, grande parte do eleitorado no Brasil passaria a conhecê-lo. Solta 8h44. Solta aí o Renan Santos desse tempo para fazer um discurso parecido. Não fala 5% que o Renan disse aí. O Renan fala com clareza, inclusive mostrou o livro amarelo. Mas o trecho que eu mais dei risada, inclusive o próprio Renan, o pessoal dos cortes do Renan fez esse vídeo colocando o meu comentário do meu ex. Estava mostrando aqui para Vanessa. A equipe do Renan Santos colocou lá Timóteo Oliveira, rapaz. Estou me achando. Mas o trecho dele, solta esse trecho aí, Luiz Melodia. Do Renan desistiu Santos. de apresentar a proposta. Olha o meu comentário. Aplausos. Sensacional, vai. Fala sério. Aí eu escrevi, quem não conseguiu enxergar, eu escrevi assim lá no meu ex, nesse trecho. Deixa eu pegar aqui para você. Depois dessa fala do Renan dizendo que é melhor ficar bêbado do que ficar ao lado da Janja, até o Lula vai apertar 14. São 8h48. Mas já pensou o Lula assistindo em casa? Ele assistindo esse trecho, ele vai pensar, rapaz, esse cara tá certo, pior que é. Acho que eu vou votar nele. Aguentar Janja falando, todo dia, falando besteira, rapaz. O que era o Lula no passado, né?
Hoje o Lula virou um homem beta, né? A mulher fica falando, ela que manda no governo, é impressionante. Ô Lucas Bastos, o que você achou dessa fala do Renan Santos, entre outras aí? Comenta, meu querido. Pois é. Não, o Renan é fantástico para chamar atenção para esse tipo de problema, né? Assim, a Janja colocando o dedo onde ela não é chamada, onde ela não recebeu votos para colocar, né? Para dar opinião, né? Atrapalha. Assim, já brincaram muito em live da Nacional com isso, né? Que a Janja é um dos maiores cabos eleitorais da direita brasileira, né? Eu aproveito também para mandar um abraço pro professor Ricardo, né? Ele é uma das mentes, se não a principalmente brilhante por trás do Livro Amarelo. Eu estava assistindo a live da Nacional quando ele idealizou, quando ele lançou o protótipo da ideia, assim, conversando com o Renan. Mas sim, fantástico, excelente comentário, né? Para variar em debate. Eu espero, de verdade, que o Lula tome coragem, que ele volte, que ele tenha a postura para ser o que ele já foi, né? Do enfrentamento. Aparece lá, Lula, né? Se defenda, né? Eu acho que faz jus ao seu nome, sua honra, sua história. Você não vai defender sua honra, né? Tem um cara absolutamente agressivo, né? Falando sobre você em rede nacional, indo aos debates presidenciáveis, né? No momento de mais importância, de mais audiência para os veículos de comunicação e para a República, falando sobre você, e você não vai se defender? Vamos lá, pô. Perfeito. Excelente comentário, Lucas. São 10:09 agora, 8h50. Ô, Helena, você quer comentar também como é que você achou da participação do Renan Santos ontem, na estreia dele no debate? Cara, assim, eu senti muito orgulho de poder dizer que eu faço parte, né, de estar vendo o nosso candidato a presidente ser o Renan. Tinha que ser ele, não poderia ser diferente. Ele ficou guardado esse tempo todo para chegar nesse momento. Você que disse que vai votar nele. Não é me colocar no seu balaio, não, que eu vou votar no Renan e tal. É você que tá dizendo. Papo, é isso. É isso. Não consegui assistir todo não, gente. Eu dormi, mas vou continuar assistindo. Mas tava ali pra estreia. Excelente. Aquilo que eu tava dizendo. O cara que é bolsonarista, ele deve estar revoltado, mas ele tem que assumir que o Renan Santos foi muito bem no debate. Foi muito bem, chamou atenção, falou de dados reais. Você vê, teve proposta clara, teve a agressividade necessária, assertiva, teve, mas também teve proposta. Também teve falar de segurança, também teve o contraponto a um discurso de um candidato dizendo dos trabalhadores que sofrem de burnout. O Renan, naquele exato momento, disse: não, eu discordo, não é burnout, não, é trabalho. A preocupação do brasileiro hoje é saber se amanhã vai ter comida em casa, se amanhã vai ter trabalho. E é fato, cara. Já pensou? Que sujeito maluco. Em um debate da televisão com grande audiência, o Brasil passando diversos problemas graves de economia, o sujeito vai e diz: não, 30% do povo está sofrendo com burnout. Me poupe, viu? O cara, eu até escrevi lá pro... Esqueci o nome dele. Se você disser pra uma pessoa aí, é burnout que você tem, o cara vai achar que é uma bebida, um energético. Não sabe nem o que é burnout, pô. Entendeu, Vanessa? Ô, Augusto Cury, eu peço para você dar uma volta no canteiro de qualquer obra no Brasil. Aqui na Bahia, vá lá no canteiro de obra conhecer a realidade dos trabalhadores. O cara sai de casa às 7 da manhã, entendeu? Ele afoga e se alivia em cachaça, tá? Para poder chegar em casa, porque não dá para ele ter certeza se amanhã ele continua no trabalho, se amanhã vai acabar o trabalho, se a obra vai ter dinheiro para continuar ou não. Essa é a preocupação do trabalhador de bem hoje. E ele se afunda, assim, em muitas vezes cachaça e tudo mais. Por quê? Porque ele não tem, apesar dele trabalhar de maneira árdua, o dinheiro não dá para comprar as coisas direito aqui no Brasil, que é um problema econômico e não psicológico do povo. Você não vai resolver isso diminuindo, reduzindo carga de trabalho, porque o trabalho já não tem. Então, o grande problema hoje que assola a sociedade brasileira é isso. Os suicídios que acontecem aos montes aqui no Brasil, muitos são de empreendedores que depositam ali, pegam um empréstimo, acreditando com muita coragem, ainda são criticados pela sociedade, muitas vezes pela família, que fala: por que você não fez um concurso? Né? E o cara vai lá, tenta, empreende e quebra. E quebra, sabe por quê? Por causa do autoritarismo de governantes, como aconteceu na pandemia, por causa desse tipo de iniciativa. Então, não tem nada a ver com a sua área. Eu acho que você é um dos maiores best-sellers brasileiros e deveria continuar no seu campo de trabalho. Ser presidente exige uma análise e uma percepção
da realidade, tanto do ponto de vista filosófico, como também do ponto de vista prático, que uma coisa tem a ver com a outra, inclusive, né? A filosofia não é o que as pessoas falam, sentar ou contemplar e ficar viajando. Não, é a análise da realidade. Então, você precisa analisar o povo real, analisar o trabalhador, analisar todos esses pontos e o que de fato, e como é que resolve isso na prática, não é na psicologia. A psicologia é excelente, mas para outras situações. O povo não precisa de psicólogo, o povo precisa primeiro, antes do psicólogo, de saúde, de educação, de condição de trabalho, né, de toda essa situação para daí depois pensar no psicológico do cara se ele não resolver da maneira prática a vida dele. São 8 horas e 55 minutos. Luiz Melodia, eu te mandei 2 trechos. É um trecho interessante do Kim Kataguiri lá na plateia, gesticulando para o Renan Santos. Eu gostaria de perguntar ao nosso querido Lucas, que é do movimento, para saber o que ele estava dizendo para o Renan Santos. Eu mandei para você, Luiz Melodia, você está dormindo. E mandei um outro trecho também de um discurso interessante do Renan para a gente comentar. E vou passar o assunto aqui para falar da ausência do Zema, a candidatura mais vexatória da história das eleições presidenciais no Brasil. Olha aí, solta o áudio aí, Luiz. O Kim Kataguiri gesticulando, é engraçado. O Renan dá o joinha, fala, tá bom. Ô, Lucas, o que ele tava gesticulando pro Renan Santos? Não, vai saber, eu não tenho essa proximidade toda com o Kim Kataguiri. Não, esse específico não. Eu sei que, como eu já disse aqui antes, até em outro episódio, o Kim Kataguiri é também um exímio debatedor e ele participa do treinamento do Renan, né? Ele ajuda o Renan a ter essa postura que vocês viram lá. Só que, é claro, ele tá lá para dar dica também, para ajudar a fortalecer a postura do cara, mas eu não vou saber exatamente o que é que ele tava falando pro Renan ali naquele momento, não. Rapaz,